Boa tarde. Hoje eu tenho o grande e o imenso prazer de estar com a professora Kátia Carneiro. Eu lutava, no bom sentido da palavra, há um bom tempo para fazer essa entrevista com a professora. Vou fazer um breve resumo do seu currículo antes da sua fala, professora. Professora Kátia Carneiro possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade genética, pela UFRJ, mestrado pela Fundação Oswaldo Cruz, doutorado em morfologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é bolsista do Pew Tough Center Regeneration Biology, jovem cientista do nosso estado, sendo atualmente bolsista de produtividade nível C do CNPq. Atualmente é professora associada ao Instituto de Ciência Biomédica da Faculdade de Medicina da UFRJ, atuando como docente permanente nos programas de pós-graduação e de ensino de biologia da Rede Nacional. Programas de pós-graduação em Ciências, Morfologia e o programa de pós-graduação em Medicina, Anatomia e Patologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, a qual é coordenadora. Breve comentário do vasto currículo da professora e que trabalha com drosófila, um dos mecanismos mais polêmicos, curiosos dentro da biologia. Professora Kátia Carneiro, muito obrigado pela sua atenção, pela sua entrevista. Muito obrigada, Disseu, pelo convite. Também o professor Francisco, né? Sou fã do professor Francisco. Bom, eu vou começar falando que durante a minha graduação, né, eu me especializei na área de... Fiz um bacharelado com ênfase em genética, né, aqui na biologia. Ele é muito bom, excelente, faria de novo esse curso, né? É um curso realmente excelente na área de biologia. E sempre gostei muito da genética, né? Que bom. E assim que eu defendi a minha monografia, né, fui fazer mestrado na Fiocruz, eu trabalhei com biologia parasitária, e foi numa aula de imunologia que eu realmente me deparei, né, com os receptores TOL, no contexto da imunologia, né, mas as leituras, né, que o professor passou na ocasião eram leituras que remontavam a descoberta desses receptores, né? E aí é que veio a questão da drosófila, né? E eu achei aquilo, assim, sensacional, né? Como que uma via de sinalização, né? O próprio NF-kappa-beta, seus inibidores, né? Como que essa via de sinalização poderia ser, assim, tão ancestral, né? E eu fiquei, assim, encantada com isso, né? Não conhecia, assim, de perto o modelo da drosófila em si, né? Só realmente de leitura. E aí, ao término do meu mestrado, eu comecei com a professora Helena Araújo, né, que é também aqui do Instituto de Ciências Biomédicas e é a expert, né, especialista reconhecida, Conheço, né, professora Helena. no Brasil e no mundo, né, na área de estudos em insetos, com foco em drosófila, né. Uhum. E aí foi que eu iniciei realmente meu doutorado na área de biologia do desenvolvimento, que também foi uma área que a gente sempre fica procurando por alguma coisa, né? E nesse aspecto profissional, eu sempre procurava por algo mais, né? E aí, quando eu cheguei na biologia do desenvolvimento, eu falei, era isso que eu estava procurando. Poxa vida. E vim trabalhar, tive o privilégio, né, de trabalhar com a professora Helena e aprender muito, assim, tudo, né? Tudo basicamente aprendi com ela durante o doutorado, né? A manusear as drosófilas, a entender os cruzamentos, a construir linhagens, e aí realmente aquilo foi uma coisa assim espetacular. Eu falei, realmente isso que eu quero para mim. É o caminho. Exatamente. E aí desenvolvi meu doutorado trabalhando com a tal via de sinalização TOL, né? Uhum. Que a professora Helena tinha caracterizado, né, na ocasião, né, do pós-doutorado dela. Uma via alternativa, a via de TOL, que regulava o desenvolvimento embrionário. E aí o meu trabalho foi explorar, né, esse mecanismo alternativo, que tinha relação também, né, com duas moléculas muito interessantes, que são o SOG e o DPP, que também têm homólogos, né, em vertebrados, e regulam o desenvolvimento, né, de vertebrados também. Poxa. E aí foi, assim, realmente sensacional, porque eu conseguia estudar bastante
outras disciplinas correlatas, né? Por exemplo, Evodevo, né? Que também é um campo muito interessante, né? Na minha opinião. Poxa, professor, a gente... Sim, pode falar. Desculpa. A gente lá no grupo do professor Francisco, que nós temos da FRJ, né, o grupo de Biologia, Desenvolvimento e Sistemas Dinâmicos, alguns colegas trabalham muito com as questões da genética, as questões ligadas a marcadores tumorais, conforme a senhora já falou, que já estudou. O nosso objetivo de dissertação é justamente, professora, quebrar esses muros entre universidade e população, no modo geral. Que a gente possa ser um diferencial dentro da divulgação científica para alcance, que tenha assim, um canal digital, uma proposta da gente trabalhar com Utopia IO para divulgar. E já vou aproveitar nesse gancho, já vou fazer uma pergunta para a senhora, se a senhora me autorizar. Sim. Professora, como a senhora vê hoje o estudo, assim, de maneira bem coesa, o estudo da genética como organismo hoje que a senhora usa como a drosófila, como que isso alcança o macro em termos assim, de população? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque, assim, de maneira geral, a população não compreende muito bem, né? A população leiga, né? Não compreende muito bem a importância dos modelos, né? É claro, né, os modelos têm limitações, mas eles têm, né, muitas vantagens, né? Toda moeda tem, né, tem dois lados. Então, o importante é a gente entender qual é o ponto forte, ou os pontos fortes, né? Quais são os pontos fortes do modelo, explorar o máximo que a gente pode dele, né? E entender as limitações do modelo, que obviamente vão limitar as nossas interpretações, vão limitar a forma com a qual a gente pode extrapolar esses resultados, né? E eu me lembro que quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, né, justamente pela Pew Foundation, que é uma fundação americana, né, que financia pesquisadores para poder desenvolver pós-doutorado, né, nos Estados Unidos, eles realizaram uma pesquisa, né, que assim eu acho que é muito icônica, ela marca muito, né, essa questão. Eles perguntaram das pessoas, assim, em geral, leigas, né, se elas tivessem que buscar a cura para diabetes, né, que tipo de investimento eles fariam, né? Eles fariam investimento em médicos, né, pesquisadores, para buscar ativamente, né, a cura da diabetes, ou eles investiriam em pesquisas com micro-organismos, com bactérias, né? Obviamente, né, todo mundo falou, não, a gente tem que dar dinheiro, né, para pesquisa médica, para achar uma solução para um problema que é médico, né? Imagina. Só que, na verdade, hoje em dia, os diabéticos, eles se beneficiam da produção de insulina, que é uma insulina recombinante feita a partir de bactérias, né? Que só é possível porque, né, alguém um dia investiu no conhecimento sobre micro-organismos, né? E outro também evento que eu fui num congresso, né, da própria Pew, e falou um palestrante que foi o prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel pelas aquaporinas, né? E ele comentou que ele contou para a mãe, né, que ele tinha recebido o prêmio Nobel, ele era muito famoso, e a mãe, tudo bem, né, tipo, não entendia muito bem o significado daquilo, né? Mas um dia, né, ela lendo uma revista, abriu lá uma página da revista, tinha uma propaganda da L'Oréal, falando sobre o novo creme hidratante, né, anti-aging, feito a partir da tecnologia do prêmio Nobel, que era o filho dela, né? Aí ela ligou e falou assim, entendi, o que você fez agora, né? Então a gente tem, assim, que dar realmente um suporte, porque não é fácil, né, transpor, né, esse conceito para a população em geral, e a gente precisa facilitar, né, a compreensão e, obviamente, a valorização da ciência, da pesquisa básica, translacional, né, seja o escopo que for, ela é importante de qualquer forma, né? Então, a gente só pode dar uma resposta rápida, né, por exemplo, a pandemia Covid, porque eu tinha na prateleira do conhecimento, né, uma tecnologia que era a partir de RNA, né? Porque se a gente tivesse que ainda buscar uma tecnologia, a gente não teria, né, dado um combate tão efetivo à pandemia, mas alguém em algum momento, né, isso vale para qualquer área, né? Se a gente pensar hoje que a gente tem a facilidade
de ter material, documentos em nuvem, né? Telefonia celular, todas essas comodidades, elas vêm de uma pesquisa que foi muito básica no início, né? Então, o seu trabalho, ele realmente é muito importante, né? Porque ele dá apoio, ele dá suporte, né? À população em geral, para compreender o que fazemos, valorizar e apoiar, né? É verdade. E a senhora falou de um ponto muito interessante. Que bom que a senhora falou nesse ponto. Quando ganha um prêmio Nobel, às vezes, os estudantes com que eu trabalho, a nível da educação básica, fica muito distante mesmo. E são estudantes de acesso a informações, etc., mas mesmo assim fica uma coisa muito utópica. Agora, quando a senhora fala de RNA e como que a gente coloca isso para o aluno em sala de aula, o aluno que vai fazer o vestibular esse ano, como é que ele vê isso? E como há um universo amplo para isso, né? Dentro da universidade, e o que a biologia molecular ainda tem vários caminhos vastos para isso, né, professora? Sim, a gente conhece uma pequena fração, né? A gente conhece Muito. 0,0000, né? Do todo, né? E com certeza, né? Eu sempre falo com os alunos, né? Pesquisa boa, projeto bom é aquele que, quando termina, gera mais 10 perguntas. É verdade. Projeto que termina e você não tem mais nada para fazer, projeto ruim, né? Que projeto que não trouxe questões para serem, né, respondidas. Então, é assim. Ô, professora, hoje a senhora, dentro da UFRJ, que a senhora é docente, a senhora vê hoje uma abertura, uma possibilidade de caminhos múltiplos dentro dessa área associada a RNAs, tem estudos que eu já vi aí de mitocôndrias, já vi vários de fármacos, e usando o nosso organismo, a drosófila, professora? A drosófila, eu acho que ela é excelente, é um excelente modelo, né? Ela tem muita facilidade de crescimento, as gerações são rápidas, você consegue facilmente manipular o genoma dela, editar, modificar, né? Assim, fora a homologia que ela tem, né, com o genoma dos vertebrados, em termos de função, né? Então, assim, ela é realmente um modelo, né? Um modelo indispensável para a gente poder evoluir na fronteira do conhecimento, né? Isso. Não tem dúvidas, né? É claro que esses conhecimentos, eles têm que andar sempre de mão dada com outros modelos, né? Porque, obviamente, o foco é você chegar, né, na cura de um tratamento, uma terapia, uma abordagem diagnóstica. É claro que você tem que estar sempre confirmando e andando de mão dada ali com algum modelo que respalde melhor, né, o uso humano. Mas ela é realmente sensacional, inclusive em termos de mimetizar mesmo, né, alguns aspectos das doenças, recapitular, né, através de comportamentos, através de modificações moleculares, né, eventos que acontecem no ser humano. Então, uma ferramenta, assim, fantástica, que realmente tem extrema utilidade, importantíssima, né? Que bom. Professora, quando a gente fala na divulgação científica, a senhora tocou um ponto agora, quando a mãe do palestrante perguntou o que ele estudava, quando a gente coloca isso para a população, para a grande massa, a senhora vê hoje dentro da universidade, de maneira global, além da pesquisa que a senhora desenvolve, uma divulgação científica assim coesa, aberta e acessível à grande população, professor? Eu acho que a gente poderia fazer melhor, né? A gente tem iniciativas, né? Vários professores, né? Tem projetos e atividades, né? Mas eu acho que a gente poderia ser mais alinhado, acho que a gente poderia fazer muito melhor do que a gente faz, né? É claro que, assim, a correria do dia a dia acaba fazendo com que a gente priorize, né, em certos momentos da nossa vida, né, uma atividade ou outra, né? Mas, por exemplo, eu vou dar aqui um testemunho mesmo, né? Que bom. Eu tenho um projeto de extensão e tem uma oficina que eu montei, assim, inspirada dos meus filhos mesmo, né? Que é uma oficina para falar sobre o que eu faço, que é sobre regeneração de tecidos, né? Sobre as bases, né? Celulares, moleculares, né? Que é o que a gente
aqui no laboratório, e eu fiquei pensando, né, como é que eu ia conversar, né, com essas pessoas, e eu tenho muito interesse em trabalhar com as crianças, porque eu acho que é de cedo que se aprende, né? É de cedo que você aprende tudo, né? A respeitar, a ter solidariedade, né? A valorizar as coisas, enfim, ter empatia. Então, se a gente começa com a criança, né, fica mais fácil a gente convencer o adulto, que ela, né, no qual ela vai verdade. Filosofia daqui a alguns anos, né? E eu criei uma oficina, que é uma oficina para conversar com as crianças sobre o que a gente faz aqui, que tem como pano de fundo esses super-heróis, né? Principalmente o Wolverine. Olha que bacana. Que é um super-herói, né? Que regenera, e tem o tal do adamantio, né? Então, a oficina vai toda em torno dessas questões, que eu acho que, inclusive, né, o Wolverine ele teve algum suporte científico, né? Quem criou o Wolverine, né, quem criou esse personagem, criou com a ajuda científica, porque ele tem muito respaldo, né? É muito interessante. Mas tem vários, né? O Super-Homem, Hulk, enfim. Todos eles têm um superpoder que tem relação, né, com o reparo, a regeneração rápida, né? Poxa vida. E aí a gente vai conversando, né? O grande gancho é esse, né? Que super-herói você conhece, o Wolverine, será que é possível, né? Será que a gente é igual a ele, é diferente? Como é que é, né? Se existisse na natureza, aí eu falo com eles, por exemplo, das salamandras, né? Olha, e eles conhecem. Nossa, você fica chocado às vezes. Porque, é verdade. você pergunta, vocês conhecem salamandra? Ah, conheço. Ainda nomei o axolote, né? Olha, bacana, né? Meu primo tem um axolote, aí você fica assim, caramba, que furada, né? Olha agora, né? Porque eles estão super avançados, às vezes a gente não conta, né? Não leva em consideração, né? E tem coisas que realmente são muito interessantes. E essa oficina, por exemplo, né, é uma forma que a gente desenvolveu de conversar, né, com esse público infanto-juvenil para chamar a atenção para esse fenômeno, que é o fenômeno da regeneração, como ele é regulado, e como que a gente pode aprender com os animais. Então, eu sempre falo assim, né, que os modelos, eles são professores, eles nos ensinam, né? Eles ensinam a gente a regenerar, ensinam a gente a combater uma doença, né? E a gente tem que aprender com eles. Então, eles são nossos professores, né? Eles é que nos ensinam no dia a dia. Poxa, professor, acho que eu vou me inscrever nessa oficina, porque é tanta coisa boa, inusitada assim por parte lúdica, que a senhora muito bem falou, do Hulk, o Wolverine, é isso. Nós temos que quebrar essas barreiras. E quando a senhora... A gente pode marcar, fazer uma visita na sua escola. Muito obrigado. Eu vou tomar isso como um convite, já que a senhora está me fazendo. Está convidado. Tá. Professora, a última pergunta. Eu sei que eu já estou estourando o tempo da senhora, mas uma última pergunta antes das suas considerações finais. Quando, ainda na temática da divulgação científica, esse intuito que a senhora está fazendo é maravilhoso, é perfeito. Nossa, eu vou perturbar a senhora, vou incomodar mais uma vez, vou levar meus alunos para essa interação. Agora, a senhora recomendaria, assim, ou conhece algum grupo, ou se tem algum podcast, videocast, algum link, mesmo que seja um site, que conjugue essas informações, professor? Assim, eu conheço alguns, né, alguns links que são assim, até feitos por cientistas, né, divulgadores, né, e tentam, através de músicas, através de situações do dia a dia, memes, né, tentam se comunicar, né, com o público através da linguagem que o público conhece, né. Então, tenho alguns que eu gosto, né, que eu até passo nas aulas, né, tem um que é a Science a Capella, não sei se você conhece. Já ouvi falar, já. Ele é sensacional, né? Ele é um pesquisador que faz músicas, né, arrimadas, usa ritmos que estão na moda, né, para poder passar conhecimentos em biologia, principalmente biologia de desenvolvimento, que é a área dele, né? E tem a Sociedade, né, de Biologia do Desenvolvimento, né, que chama-se SDB, né, Society for Developmental Biology, que fica sediada em Washington, né, e ela é sensacional. Ela tem programas de divulgação científica
espetaculares, né? Que Eles bom. fazem edital, eles vão nas escolas, né? Então, ali eu recomendo, quem tiver interesse, pode entrar nessa página e vai encontrar vários recursos educativos, culturais, né, de divulgação interessantes. Que lindo. Poxa, professora Kátia Carneiro, olha, com muita pena, com muito aperto no peito, eu vou pedir para eles concluir, mas já vou deixar aqui um gancho para novas conversas, novos cursos, novas interações e mediações com a senhora. Eu tenho que agradecer Será um prazer. muito a atenção, de verdade, em nome do professor Francisco, em nome do professor Cristiano, que é meu co-orientador. Muito obrigado, tá, professora? De coração. Obrigada, Dirceu, pelo convite. Manda um abraço para o Francisco. Mando sim. E você já está convidado. Só a gente combinar e vamos fazer essa dobradinha. Tá bom, professora. Então, um grande abraço, fique com Deus e em breve voltaremos a fazer contato. Um abraço, Dirceu, e boa sorte na sua defesa. Me convida, tá? Me convida que eu quero assistir. Pode ter certeza. Muito obrigado, professora. Saúde. Tchau, tchau. Tchau.